Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma live da Associação Atlética Iguaçu com um convidado muito especial. Então, o professor Michel Ruff, atual preparador físico do Esporte Clube Corinthians Paulista, na categoria principal. Então, a gente vai trazer ele para um bate-papo aí bem interessante, para ele explicar para vocês aí um pouco sobre essa questão da preparação física, qual é a ligação dele com a Associação Atlética Iguaçu e com a cidade de União da Vitória. Então a gente vai estar explicando isso aí. A gente só vai dar alguns momentos aí, alguns minutos, para que a gente convide o Michel para ele entrar na live e para que a gente também tenha mais pessoas acessando, para que ninguém perca a live. Ela tem que ser para todo mundo na íntegra. Então vamos dar mais alguns minutinhos aí para as pessoas entrarem e aí a gente já começa com o bate-papo com o professor Michel Ruff. Quero aproveitar e agradecer aos apoiadores da Associação Atlética Iguaçu nessa temporada de 2020, que é o Cressol, a Oceânica Esportes, a Uniguaçu, o Supermercado Banhuque, a G10 Preço Único e a Mais Bebidas. Então, muito obrigado por confiarem na diretoria, confiarem no nosso trabalho aqui no futebol de União da Vitória e da região. Então, esses são os nossos apoiadores na temporada de 2020 e a gente tem só a agradecer a eles. Uhum. Falar para o pessoal que só está aguardando o Michel, Uhum. a gente já fez essa discussão. Então, pessoal, a gente acabou de convidar o Michel para ele participar da live com a gente, então a gente vai aguardar mais alguns minutinhos para que ele possa lá fazer o que ele está fazendo para acertar ali e entrar na live e também a gente ter um pouco mais de audiência na live, mas dentro de alguns minutinhos a gente já começa com mais essa live aqui da Associação Atlética Iguaçu, hoje com o nosso convidado, o professor Michel Ruff, preparador físico do Esporte Clube Corinthians Paulista, categoria principal. Bastante gente mandando uma luz aqui por web, tá? O Everson trabalha com a gente, né? Boa noite, Everson. Então, Michel, às vezes é algum problema de conexão Sim. dele lá. Então, pessoal, é um pouco de paciência, porque a gente sabe que é assim, né? A internet, às vezes, a tecnologia, ela nos prega peças. Beleza, professor. Uhum. Michel já está online. Boa noite, Michel. Boa noite, Juca. Opa, tá? Tudo bem? Eu estou bem, e você? Também, tudo bem. Tranquilo. Tranquilo? Então me tira uma dúvida, Michel. Você está em Porto Alegre ou você está em São Paulo? Não, eu estou em Porto Alegre. Está em Porto Alegre? Que bom. Está com a família, Sim, então? eu acabei vindo para cá porque a minha esposa ela é enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela trabalha na UTI e ela Sim, está na linha de frente aí no combate ao coronavírus. A enfermeira Isis. sim, eu vi. E então nós temos o João Miguel, né, que é o meu filho, que tem quase 4 anos. E aí eu tô nos comandos aí de casa, cuidando do guri, cuidando da casa, fazendo alimentação também quando ela retorna. E confinado, né? Praticamente direto aí, não tá dando tempo nem de cortar o cabelo. Não, mas a gente sabe, eu vi no dia da enfermeira que você fez uma homenagem para ela lá, bem bacana mesmo, esses profissionais que estão aí cuidando da nossa vida, né? Então, e a gente sabe aí que isso aí vai passar, a gente sabe que vai passar, a gente vai retornar à nossa rotina, mas tem pessoas que estão na rotina e estão ali, como você comentou, na zona de frente, mesmo na linha de frente, e se cuidando bastante, porque não é brincadeira, né? Apesar de algumas pessoas brincarem, né? A gente sabe que isso aí é uma coisa que não tem o que se fazer e o pior é invisível, né? Você não sabe onde que está, quem tem, e às vezes a pessoa ela tem e ela não transmite, então ela é assintomática, né? Como eles falam. Então isso é uma situação bem perigosa mesmo.
Aqui também a cidade, a gente está se controlando, se cuidando bem, que nem a gente sai só na medida do possível mesmo aí. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma situação controlada, mas tem que ter o cuidado, não adianta. O setor ali que ela trabalha tem bastante casos de Covid, e então a gente em casa também está tendo muito cuidado, questão de higiene, também de situações de prevenção, da parte de conscientização também, para que as pessoas tenham o maior cuidado possível. E como tu mesmo disse, a gente espera que esse momento ruim para todos na humanidade passe logo e que a gente possa retornar aos trabalhos, que é o nosso propósito maior. Isso, muito bem, e é aquilo que, além da gente ser profissional do futebol, é uma coisa que a gente gosta muito, né? Eu sei, eu posso falar isso com propriedade porque eu te conheci, então a gente sabe que quando a pessoa gosta daquilo que faz, a gente vê isso, não precisa ninguém falar ou nem a pessoa falar. A gente vê isso nas atitudes, no trabalho da pessoa. Então a gente já aproveita e começa, Michel, então, para que todo mundo tenha uma noção, quem é Michel Ruffi? Eu sou um profissional que já venho muito tempo trabalhando com futebol, né? Já são cerca de 25 anos aí na luta. Eu sou professor de educação física, acima de tudo, levanto e defendo essa bandeira 100% na questão da saúde e também da parte física e mental, trabalhando em conectividade. E realmente eu coloco todo esse meu engajamento da profissão através do futebol, que é esse esporte apaixonado, né, por todo mundo, e que eu pude me aperfeiçoar e pude me preparar para isso. Sou um cara que trabalho bastante, sou um cara muito desafiador, gosto de abrir horizontes, gosto de correr atrás de coisas novas, e acredito que tenho uma boa experiência já no futebol e consigo transmitir isso através de conhecimento, da prática, do treinamento e também através de transferência de ideias e propagação de ideias que eu já venho fazendo há bastante tempo. Perfeito, Michel. Então, para a gente começar então essa situação aqui, qual que é a relação Michel Ruffi, Associação Atlética Iguaçu e União da Vitória? Em 2009, eu tive o prazer de conhecer a cidade, União da Vitória. Nunca tinha trabalhado em outro estado além do Rio Grande do Sul. E recebi o convite do pessoal aqui do Rio Grande do Sul, pessoas que já conheciam o meu trabalho, o Benítez, que foi goleiro do Internacional, goleiro do Palmeiras, seleção paraguaia, Olímpia do Paraguai. Eu já tinha trabalhado com ele em outros projetos. E também o Francisco Noveleto, que é presidente da Federação Gaúcha ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Naquele momento ele exercia a função. E eles me convidaram para fazer essa parceria com o Iguaçu, clube que não conhecia pessoalmente, mas que já sabia da história do clube e das conquistas, da própria torcida, do próprio daquilo que a representatividade que tinha o Iguaçu no interior do Paraná. Então foi um grande desafio. Foi cerca de 4, 5 meses de trabalho, onde a gente tinha muitos jogadores do Rio Grande do Sul, mas jogadores de todo o estado, de todo o Brasil, de toda a região sul, e também, inclusive, jogadores da cidade de União da Vitória, com pessoas do clube trabalhando também, pessoas da cidade trabalhando dentro do clube, ajudando, assim como tu, Juca, que fez parte daquele trabalho. Então, ali foi essa parceria com o clube e com a comunidade de União da Vitória. Eu me senti super bem na cidade, o trabalho foi super bom também. A gente teve
uma conectividade boa, eu consegui, apesar de estar sozinho, não estava com a minha família, mas acabei me sentindo à vontade, fazendo o trabalho, apesar da dificuldade que se tinha na época na questão de infraestrutura e também a questão financeira. Mas foi um prazer e o trabalho fez história. O clube, mesmo não sendo na categoria profissional, foi um trabalho feito na categoria sub-20, mas nós conseguimos fazer história, levamos o clube entre os 8 melhores do estado do Paraná e só não fomos mais longe por essas condições que a gente realmente sentiu dificuldade e acabou nos prejudicando um pouco na reta final. Mas realmente foi um trabalho que conseguiu ressurgir o clube, me lembro de jogos em casa, no estádio, a torcida do clube apoiando, jogos emblemáticos, como a vitória contra o Paraná Clube por 4-1, o empate contra o Super Atlético Paranaense, que na época era o treinador Anderson Moreira. Então, próprios jogos contra o Curitiba, então realmente foi muito interessante e para mim foi muito agregador. Isso, Michel, você falando disso, me vem todos esses jogos na minha memória também. Aquele jogo que foi o 3-0 contra o Paraná aqui, que foi o jogo da classificação para a segunda fase, num grupo onde tinha Iguaçu, Atlético, Coritiba, Paraná, e eu acho que me fugiu algum aí que eu não estou lembrando agora. Não sei se era o Rio Branco de Paranaguá ou era só esses 4. E aí a classificação veio nesse 3-0 dentro aqui do estádio municipal Antíoco Pereira, sobre o Paraná, e ainda a gente fez aquele jogo lá no Ninho da Gralha, que foi a estreia do CT do Paraná Clube, isso poucas pessoas sabem dessa história, né? Que foi 1-1 o Iguaçu e o Paraná lá, e aí bem comentado mesmo, o Marquinhos Santos, técnico do Coritiba, o Anderson, hoje do Cruzeiro, era o técnico do Atlético Paranaense naquela época. Então é bom ver esses profissionais que a gente viu atuar, viu trabalhar na base, chegarem no profissional. E como você muito bem comentou, então, essa situação de trabalhar num clube que não fornece tanta infraestrutura ou tanta estrutura como a gente vê às vezes, né, na televisão, os clubes de primeira divisão, então isso força com que o profissional tenha que ser criativo, ele tenha que tirar às vezes coelhos da cartola e fazer com que o trabalho aconteça e o jogador ele não se sente menosprezado por isso, ele também tem um pouco mais de gana para poder evoluir e melhorar. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija, Michel. Não, eu concordo. E o trabalho ele tinha esse propósito, fazer com que essa sinergia torcida e jogadores e time pudessem fazer com que todos saíssem vitoriosos, porque às vezes um clube de futebol ele não é campeão só levantando um troféu. Às vezes é numa competição onde tu tem um objetivo a alcançar e no nosso, naquele momento, era chegar o mais longe possível. A gente não sabia qual era esse patamar e nos surpreendeu porque a gente realmente chegou ali entre os 8 melhores do estado e eram muitos clubes que participavam desse campeonato. Então a gente ficou muito orgulhoso do trabalho que foi feito. Os jogadores acabaram crescendo, não só como jogadores, mas como homens também. Eu me lembro muito bem que na cidade a gente teve que aprender a viver dentro da cidade, a respeitar a cultura da cidade, as coisas da cidade, saber onde a gente estava situado e também essa questão de poder se sobressair num ambiente que não era favorável, em questão de estar num clube que no momento não tinha a melhor condição possível para se trabalhar, mas que a gente usou a história do clube, a própria torcida, e é um clube que tem muita torcida, que tem muita paixão, e isso era uma das identidades da nossa equipe. Nós jogávamos por isso. E acredito que quem estava ali naquele grupo, os jogadores que eu ainda tenho contato desde aquela época, sempre falam
que foi um trabalho inesquecível. Um trabalho com muita dedicação, muito empenho e também com muito amor àquilo que a gente estava fazendo. Perfeito, eu vivi isso, eu via isso diariamente nos treinamentos, então essa que é uma situação que também me chamou muito a atenção e fez com que a gente se aproximasse. Além da situação de leituras, né, leíamos praticamente as mesmas coisas no futebol e aquilo que eu estava comentando com a Mari aqui, que está comandando a live aqui, que foi essa situação que fez com que a gente se aproximasse, porque eu estudava muito futebol naquela época, que eu comecei a trabalhar com futebol em 2007, trabalhava numa escola de futebol, e aí eu comecei a ler e comecei a ver o teu trabalho. Então as leituras que eu fazia, elas eram muito relacionadas ao trabalho que você fazia no trabalho de campo. Então isso me chamou a atenção e fez com que eu chegasse, me aproximasse de você, e daí que no final a gente fiz a parte da tua comissão técnica, digamos assim, né, auxiliando ali o teu preparador físico, o Roberto Peressuti, naquela época, para que o trabalho ficasse um pouquinho mais encaixado e tivesse mais uma pessoa dando suporte na comissão técnica, que, como você bem falou, então a estrutura ainda não estava bem montada do clube, agora a gente já está melhorando bastante coisa, mas quanto mais pessoa trabalhando nessa comissão técnica, a gente sabe que é melhor, e principalmente se as pessoas têm mais ou menos a mesma ideia, né, ou o mesmo pensamento, a mesma ideia de jogo do futebol ou ideia de preparação. Realmente, naquela época eu estava com as ideias bem claras na minha cabeça. Eu, apesar de ser um profissional que trabalhei muito mais tempo como preparador físico do que treinador, eu tinha passado por uma experiência muito boa com o treinador Beto Almeida, que aqui no Rio Grande do Sul é um profissional de muito reconhecimento. Já teve experiência fora do país, já trabalhou no Japão, trabalhou no Oriente Médio, trabalhou no Paraguai, teve passagens passagens relevantes em alguns clubes, como o Grêmio, trabalhou no Fluminense. Então, eu aprendi muito com ele, a gente trabalhou junto por muito tempo e eu estava fresco, né? Eu acabei muito das coisas que eu lia e muito daquilo que eu tinha como teoria, como fundamentalização daquilo que eu acreditava, eu acabei colocando em prática com ele, mesmo sendo preparador físico. Então eu trabalhava muito em cima das ideias de jogo dele, desenvolvia a preparação física através do modelo de jogo que ele implantou nos clubes que a gente trabalhou. E eu tive o prazer, né, de depois poder executar isso como mentor das ideias. E realmente o nosso time ele tinha uma forma de jogar e a gente tentava executar essa forma. Os jogadores acreditavam naquela ideia. E tanto é que a gente teve êxito jogando de igual para igual com os grandes clubes do Paraná. Perfeito, Michel. Então, como é que você me conta, como é que foi essa tua ida, como é que aconteceu esse teu convite para você ir trabalhar num clube europeu? Bom, eu estava fazendo o trabalho junto com o Beto Almeida, no Juventude de Caxias. Né? Depois do Iguaçu, eu retornei a trabalhar com ele. Né? Não fiquei no Paraná, até tive um convite do Paraná para ser o treinador da categoria sub-20 do Paraná, acabei não aceitando. Retornei para o Rio Grande do Sul. E aqui eu tive a volta ao trabalho com o Beto Almeida. E eu trabalhei com ele em 2010 e também no início de 2011. Ali eu recebi o convite para ir trabalhar no Metalist da Ucrânia, que era um time emergente do leste europeu. Já estava participando de competições, campeonatos europeus, como Liga Europa, e disputando o campeonato da Liga Ucraniana. Então eu aceitei o convite, eu tinha recém saído do Juventude, que o Beto Almeida ele acabou sendo demitido, e eu saí junto com ele. E aí eu fiquei praticamente uma semana sem trabalhar e recebi o convite de um amigo meu que tinha jogado no Metalist, um brasileiro, e ele acabou tornando-se o selecionador de jogadores aqui no Brasil.
Como o time tinha muitos brasileiros, como o Cleito Xavier, Fininho, que jogou no Corinthians, o próprio Tyson, que o clube recente tinha contratado, eles acabaram tendo interesse em contratar um preparador físico brasileiro também, que pudesse executar aquilo que os jogadores brasileiros estavam mais acostumados. E eu aceitei e acabei indo para lá. E fiquei lá por 5 temporadas. A cada ano as coisas foram melhorando. A gente teve belas participações na Liga Europa. Foram 5 participações em Liga Europa. Uma delas foi uma participação no playoff da Champions League, as qualificações da Champions League, em 2013. Nós fomos vice-campeão ucraniano, conseguimos quebrar uma hegemonia de Shakhtar e Dinamo de Kiev, e sempre eles conquistavam o primeiro e segundo lugar, nós acabamos deixando o Dinamo de Kiev para fora. E lá eu tive experiências com um grande treinador, que hoje é o coordenador técnico da seleção ucraniana, e também com muitos jogadores, como eu já citei, e depois também Rodrigo Moledo, Diego Souza, William Bigode, o próprio Márcio Azevedo, que joga aí no Atlético Paranaense, também jogadores argentinos, jogadores Cristaldo, que os brasileiros conhecem, que jogou no Palmeiras, Alejandro Gomes, que hoje é o capitão da Atalanta, José Sosa, que foi campeão da Espanha com o Atlético de Madrid, estava no Metalista, foi emprestado para o Atlético de Madrid, e entre outros. Então, foi uma grande experiência, um crescimento cultural enorme, uma forma de pensar totalmente distinta da nossa em termos de treinamento, e onde eu tive muito aprendizado. Aprendi o russo, também acabei aprimorando o inglês, o espanhol, no trato com os argentinos, com os outros jogadores sérvios, jogador da Senegal, nosso zagueiro é senegalês. Resumindo, só para te ter uma ideia, o meu último jogo aqui no Rio Grande do Sul foi contra o São Luís de Juí no Campeonato Gaúcho. E o meu primeiro jogo no Metalist foi contra o Bayer Leverkusen, de Ballack e Renato Augusto, na Bahia Arena, né, pela Liga Europa. Então, para te ver a diferença, né, o nível de onde eu estava e para onde eu saltei. E quando eu fui para lá, eu fui com a ideia de que eu não voltaria tão cedo. Preparei a mala para ficar muito tempo e graças a Deus eu consegui cumprir com aquilo que eu objetivei para mim. Perfeito. E esse convite, por que escolheram de tantos profissionais da preparação física, por que foram justamente buscar Michel Ruff? O que você acha ou por que você foi parar lá no leste europeu, já que você, como você bem falou, teria que fazer um trabalho como os jogadores brasileiros gostam. Então, como é a forma de trabalhar de Michel Ruff? Realmente eu acabei indo por conhecer esse meu amigo, o Jader Braseiro. Ele é hoje um empresário de futebol e na época ele trabalhava no Metalista como selecionador. E ele sempre foi um profissional que admirou muito o meu trabalho e ele acreditava que eu seria capaz de fazer esse trabalho com os jogadores que estavam lá, e não só os jogadores que estavam lá, e sim com o time todo. Eu logo no início achei que era só para trabalhar com os brasileiros, e na verdade eu fui para lá para ser o preparador físico do time. Então foi realmente uma situação muito peculiar, e eu até digo, né, que às vezes tu precisa um bruxo para te poder conquistar aquilo que tu tá objetivando na tua vida profissional. Mas para se manter, esse bruxo ele não consegue te segurar por muito tempo se tu não for bom. Se tu não for competente, esse bruxo aí ele não aguenta muito, porque ele vai pensar muito mais nele do que propriamente na pessoa que ele indicou, né? Então, foi isso que aconteceu. Eu fui indicado para lá por um amigo e consegui cumprir com aquilo que ele tinha pensado em relação à minha pessoa.
Teve uma É, situação também um pouco diferente, porque eu fui para lá para fazer a preparação física que acontecia aqui no Brasil, uma preparação física mais convencional, só que eu já sim. tinha na minha cabeça um outro tipo de preparação física, Era né? isso que eu queria que você falasse. Uma metodologia totalmente distinta. Então eu tive um, como se fosse uma onda girando na minha cabeça e ela indo para um outro sentido, né? Então eu com calma, com muita paciência, conversando com amigos, com muita sabedoria, primeiro iniciei um trabalho de transição, fazendo muitos treinos físicos convencionais, passando depois para o treinamento integrado, e aos poucos eu fui conscientizando os jogadores que eles precisavam acreditar numa outra forma de trabalhar, que é o chamado café com leite, Sim. que tem muitos livros que a gente lê sobre periodização tática, Isso. sobre metodologia sistêmica, onde tu precisa ali com doses Homeopáticas. futebolísticas, doses homeopáticas, tu ir fazendo com que os jogadores se conscientizem de que aquela é a melhor maneira para se trabalhar o futebol. O esporte coletivo tem que ser desenvolvido através de ideias, principalmente ideias contextualizadas ao jogo, mesmo sendo preparação física. Claro que tem algumas coisas que tu precisa trabalhar na forma reducionista, mas a parte principal e aquilo que vai dar o embasamento para o trabalho, ele tem que ser desenvolvido através das ideias. E foi isso que eu encontrei lá. Na verdade, a grande diferença metodológica que a gente tem, ou que pelo menos tinha um tempo atrás, isso a gente está falando aí de coisas de 10, 12 anos atrás, nós tínhamos que fazer com que os jogadores desenvolvessem a preparação física através da ideia do treinador. E o que no Brasil acontecia totalmente diferente. Aqui se trabalhava, o carro-chefe era a preparação física. O treinador se adequava aos treinamentos das valências físicas, ao desenvolvimento do microciclo, e lá eu encontrei tudo aquilo que eu acreditava que era realmente desenvolver dentro do microciclo as ideias do treinador. O treinador dá as diretrizes e os seus assistentes trabalham para que isso tenha a melhor performance possível nos jogos. Perfeito, porque é isso que eu queria que você falasse mesmo, é essa forma de trabalhar jogando. Então é a preparação física, mas é em forma de jogo. O jogo vai ser um 3 contra 3, um 4 contra 4, um 5 contra 5, um 5 contra 8. Por quê? Porque vai estar o jogo ali. Vai ter a parte tática, vai ter a parte física, vai ter a parte mental, vai ter tudo que o jogo acontece, vai estar dentro daquela situação ali e o jogador se prepara melhor para o jogo mesmo, ao invés de a gente pedir para o cara ficar correndo em volta do campo. E até para o jogador, que ele gosta da bola, né? Porque se a gente pegar, como você me indicou, aquela literatura que eu tenho até hoje, sempre leio, como é que os grandes jogadores de futebol aprendiam a jogar futebol? E isso é uma orientação de ouro na própria iniciação. O jogo ele tem que ser o predominante em todas as fases sensíveis. Claro que cada fase tem a sua valência que precisa ser desenvolvida, mas a questão cognitiva do jogo, se tu está trabalhando com o futebol, se tu está desenvolvendo iniciação e também evolução dentro das fases de aprendizagem, tu precisa trabalhar o futebol, desenvolver através do futebol. Não te limita de não desenvolver outros tipos de desporto coletivo, mas a base de tudo é para que o futebol seja aprimorado. Então eu vejo o desenvolvimento das valências físicas muito em cima daquilo que o jogo, das demandas do jogo vão te exigir, né? Como tu mesmo disseste, não adianta a gente ficar tentando achar o melhor limiar anaeróbio do jogador, o primeiro, o segundo, se ali não tem nada, nenhum elemento cognitivo para desenvolver o jogo. Então a gente pode fazer isso da mesma forma através da ferramenta bola, através das ideias do jogo. E assim a gente vem trabalhando. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu acredito naquilo que eu faço e as coisas dão certo. Tanto é que eu já ganhei alguns títulos e não só aqui no Brasil.
Então, todo lugar que eu passei, a gente conquistou. Então, é um exemplo de que isso dá resultado. Agora, eu não sou contra aqueles que acreditam na outra forma. Tá? A outra forma também existe e ela também dá resultado. Mas Perfeito. eu acredito que esse é o melhor caminho. Para mim e para muitos, esse é o melhor caminho. Desenvolver futebol através das ideias do jogo. Tá? Não Perfeito. quero dizer aqui o que é o certo e o que é o errado, mas acredito que essa é a melhor maneira. Perfeito, Michel, é isso mesmo. Então, existem vários caminhos para sair de União da Vitória e ir para Curitiba, vários caminhos para sair de União da Vitória e ir para Porto Alegre. Cada um vai escolher aquele que mais gosta. Então, é bem isso. A gente não está aqui dizendo que é assim que se faz e pronto e o resto não existe. A gente sabe que existem várias formas. É a mesma coisa um cozinheiro. Ele vai fazer o bolo, vai colocar os ingredientes, um coloca uma coisa primeiro, outro coloca outra depois, e o bolo vai surgir. Diferente de como seja feito. E no futebol as metodologias são essas. Então a ideia é isso mesmo que você falou, é a gente pegar aquilo, fazer aquilo que a gente acredita. E aquilo que acredita, a gente faz cada vez melhor e faz, como eu falei antes, faz com muito prazer. Então a gente não vai com aquela situação de, tem que fazer aquilo lá. A gente faz porque a gente viu, leu, estudou, que nem eu falei, eu vi você fazer, eu estou entrando agora nessa situação de treinar e também estou fazendo mais ou menos aquilo que eu vi você fazer, com alguns ajustes, porque eu estou hoje numa situação de treinador e preparador físico, então hoje eu consigo fazer mais ou menos isso, mas daí num futuro eu vou ser só o preparador físico, então eu também vou ter que tentar me enquadrar no trabalho do treinador, para ver como que o treinador vai querer que isso aconteça, e a gente sabe que se for preciso, vai ter que fazer um trabalho mais isolado para determinada capacidade física. Está faltando aquilo no jogador, então ele vai ter que fazer um trabalho complementar além daquilo que ele já vem fazendo para ver se ele consegue melhorar. Mas isso sempre tentando controlar as cargas do treino, né, para não sobrecarregar o jogador. Perfeito? Bem por aí, a gente desenvolve o trabalho muito dentro dessa linha. Tá? Os pós-treinos, os pré-treinos, para Isso. desenvolvimento das deficiências e também daquilo que precisa ser melhor lapidado. Inclusive, eu acredito muito nessa questão dos trabalhos estar sempre voltados ao modelo de jogo, à ideia de jogo do treinador, mas nada impede da gente fazer, como eu mencionei anteriormente, o café com leite. Até porque precisa Sim. ter uma aceitação, tem a questão cultural também dos próprios jogadores, Sim. tem a questão também cultural do ambiente onde tu está inserido. Então tem que ser tudo com muito cuidado. Inclusive, até ia te colocar uma situação que logo no início, quando eu iniciei desenvolvendo esse tipo de trabalho na preparação física, muita gente me taxou de maluco, né, de que não daria certo. Em 2004, 2003, por aí, foi logo quando eu iniciei desenvolvendo a preparação física através de pequenos jogos, através de fazendo confrontos, controlando a carga do treinamento mais em cima daquilo que eu acreditava que era o mais contextualizado possível. Eu tive muita interferência e também muita resistência de pessoas que estavam cerca de mim e também dos meus amigos e até dos próprios concorrentes de outros times, dizendo que a coisa não ia dar certo. E hoje a gente vê que o não dar certo é exatamente se tu não fizer assim. Isso. Hoje o preparador físico que não faz um trabalho, não vou nem falar dentro das ideias do jogo, mas o preparador físico que não faz um trabalho com bola, ele fica até com vergonha de falar, porque ele é taxado de maluco, taxado de ultrapassado. Então, o que eu sofria naquela época, muita gente está sofrendo agora. Eu me lembro Perfeito. muito bem que quem defendia a metodologia convencional, alguns preparadores físicos, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, acabavam tendo a opinião oposta ao que eu estou fazendo hoje. Diziam que não, que esse trabalho com bola não existe, que o trabalho com bola não vai dar resultado. E é justamente hoje eu digo ao contrário, que não é essa ideia que é a certa. E sim aquilo que tu acredita como conceito, como linha metodológica. Então, é mais ou menos por aí. Perfeito. Então, só para a gente relembrar ali, para quem não lembra, então você ficou 5 temporadas na Ucrânia no Metalist.
E depois disso, você foi para qual clube na Europa? Bom, aí depois eu acabei retornando para o Brasil, fiz um intercâmbio nos clubes brasileiros, porque eu queria fazer essa troca de ideias, né? Saber o que estava sendo feito aqui, o que já tinha iniciado, o que as pessoas, os profissionais do futebol estavam utilizando lá da Europa aqui e o que eu podia levar daqui para lá. Eu já não estava mais no Metalist, eu acabei saindo do clube por todo o problema financeiro que teve no país, né? A crise econômica se instalou lá depois da guerra da Rússia com a Ucrânia. E eu acabei retornando, fiquei aqui no Brasil por 5 meses, estive na Argentina participei de um seminário de futebol, apresentei uma palestra sobre preparação física contextualizada, e depois tive o convite para ir trabalhar no Sheriff Tiraspol da Moldávia. É um país pequeno, muita gente se surpreendeu até de eu ter trabalhado num determinado nível, num clube que esteve entre os 30 melhores da Europa pelo ranking da UEFA, e eu acabei indo para o Xerife, mas foi um grande acerto que eu tive na minha carreira, porque era um clube multicampeão que não estava vencendo. E eu cheguei lá, fiz o trabalho, a gente conquistou 2 campeonatos nacionais nos 2 anos que eu tive lá, conquistamos a Copa da Moldávia, conquistamos a Supercopa da Moldávia, e foram 4 títulos aí em menos de 2 anos. A gente acabou conquistando o campeonato, a Tríplice Coroa, né, que foi a Supercopa, a Copa e o Campeonato Nacional. Tive o prazer de trabalhar com treinadores de várias nacionalidades, trabalhei com um moldavo, trabalhei com um francês, um italiano, um croata. Então foi uma experiência muito boa, o clube com uma estrutura fenomenal. Participei de qualificações da Liga dos Campeões com o Sheriff, e para mim foi uma passagem muito importante na minha carreira. E também acabou combinando com o nascimento do João Miguel, meu filho, né? Eu estava lá e ele nasceu. Ele não estava, a minha esposa não estava lá comigo, eu estava lá sozinho e ela aqui no Brasil. E ele nasceu nessa época também. Então foi uma época muito importante para a minha carreira e pessoalmente também. E depois do Sheriff, você foi para outro clube ou não? Aí depois do Sheriff eu tinha o desejo de ver a Copa da Rússia. Foi em 2018. Então o meu projeto era ficar no Sheriff até 2018 e depois ir ver a Copa. Só que eu tive uma oferta do Tosno, de São Petersburgo. O Tosno, o Futebol Clube Tosno, era um clube que tinha 6 anos de existência. Era um clube de uma empresa que tinha muitos investimentos na engenharia civil, né, no ramo de construção. E o treinador de goleiros que trabalhou comigo no Metalist, trabalhava nesse time. E eles subiram da segunda divisão da Rússia para a primeira divisão. E com a ideia, eles tinham de trazer jogadores brasileiros, no mínimo 2 jogadores brasileiros. Já estavam contratados, inclusive. E depois trouxeram mais um jogador brasileiro, um jogador cabo-verdiano, e Cabo Verde fala portuguesa. E como eu já estava falando russo, eles pensaram, bom, nós vamos dar um tiro para matar o coelho e o pássaro, né? Então acabaram me convidando, eu achei muito legal a proposta. Fui morar num lugar sensacional, que é a cidade de São Petersburgo. A Rússia é um país fenomenal para se viver. Eu estava no país da Copa, que era o meu sonho de ver a Copa do Mundo. Então eu aceitei na hora, acabei rescindindo com o Sheriff e fui para a Rússia para trabalhar no Tosno. E no Tosno a gente disputou a primeira divisão, né, a Premier League, que está entre as 10 melhores ligas da Europa. Naquele ano foi muito legal porque todas as arenas já estavam prontas, então a gente acabou jogando os jogos nos estádios para a Copa do Mundo. Participei de eventos, jogos em todos os estádios que o Brasil disputou a Copa.
E eu tive a felicidade de ganhar o meu maior título no leste europeu, que foi o campeão da Copa da Rússia, tá? Que equivale à Copa do Brasil aqui. Então, para mim foi um título sensacional, porque ninguém esperava o Toso, um time que não tinha muita expressão. A gente venceu o Spartak Moscou na semifinal, o jogo que a gente ganhou nos pênaltis. Então foi muito relevante essa conquista. Teve muita repercussão, inclusive no centro da Europa, os veículos de imprensa falando do Toso. Então foi muito legal esse trabalho no Toso. Eu conheci o treinador, o Dmitry Parfenov, que jogou no Spartak Moscou por 8 anos e se tornou o treinador do Toso. Ele tem a licença Pro da UEFA, um ser humano de mais alto gabarito, muito conhecimento, aprendi muita coisa com ele e temos contato até hoje. Inclusive, foi o primeiro trabalho meu na Rússia, e depois ele acabou indo para o Futebol Clube Ural, em 2019. Isso já depois da Copa do Mundo, né? Eu fiquei no Toso e depois acabei trabalhando, fiquei para ver a Copa, vi 2 jogos da Copa do Mundo, vi Irã e Marrocos em São Petersburgo e depois Brasil e Costa Rica. E aí eu ia seguir vendo os jogos da Copa em São Petersburgo, que tinha mais jogos por lá, e veio o convite do Futebol Clube Ural, porque o treinador ele se transferiu para esse time. E lá a gente disputou mais uma vez mais um campeonato russo. Chegamos mais uma vez na final da Copa. Essa vez, infelizmente, a gente não conquistou, acabamos perdendo para o Lokomotiv Moscou na final. E eu fiz mais um campeonato russo por lá. E aí chegou um momento que a questão familiar pesou bastante. Eu já tinha o contrato renovado para até 2021, maio de 2021, e eu acabei decidindo em retornar para o Brasil. E aqui fiquei por em torno de 4, 5 meses, retomando o mercado, entrando em contato com meus amigos e profissionais do futebol, estudando futebol, lendo bastante, participando de cursos, até que veio o convite do Thiago. Muito bem, então é nessa situação que a gente pretende entrar agora, então, Michel. Então, como é que foi esse convite para você ir trabalhar na comissão técnica do Thiago Nunes, que hoje vocês estão na comissão técnica do Esporte Clube Corinthians Paulista, então, um dos grandes do futebol brasileiro aí, e também a gente gostaria de saber quais foram as orientações que vocês deram para os jogadores agora nessa época da pandemia. Um prazer enorme, né, estar trabalhando no Esporte Clube Corinthians Paulista, um clube não só do Brasil, mas do mundo, reconhecido mundialmente depois de grandes conquistas internacionais. É um dos grandes do futebol mundial. E nem se fala aqui no Brasil, um clube com uma torcida singular, nada se compara à torcida do Corinthians. Das coisas que eu vivi, né, das coisas que eu participei, a torcida do Corinthians é fantástica. O clube tem uma condição de trabalho muito boa, né, tem uma estrutura que dá toda a condição para se trabalhar no mais alto nível. Os profissionais que trabalham no clube são profissionais gabaritados, com participação em seleção brasileira, profissionais que já estão trabalhando há muito tempo no clube, que conquistaram dentro do clube. Nível de jogador também, um elenco do mais alto gabarito, jogador de seleção brasileira, jogador que conquistou dentro do clube, jogador experiente que jogou em vários lugares do mundo. Então, é muito gratificante poder retornar para o Brasil e já entrar num clube desse tamanho, né? Mas eu sei que eu sou capaz. Eu estou ali porque eu sou capaz, eu tenho minhas experiências, tenho meus conhecimentos e realmente o tempo que nós tivermos ali, nós vamos dar o melhor e vamos tentar executar da melhor maneira o trabalho. O Thiago é um profissional que eu conheci aqui no Rio Grande do Sul há muito tempo atrás, quando ele ainda era
preparador físico, nós nos enfrentamos algumas vezes. Depois, quando ele saiu aqui do Rio Grande do Sul, a gente manteve contato, eu também saí, a gente conseguiu manter contato. A gente tem uma amizade já de algum longo tempo, se ajudando, trocando ideias, trocando informações, indo a partidas de futebol junto, olhando jogos, conversando, tentando ajudar um ao outro. Mas realmente eu não esperava que eu fosse trabalhar com ele nesse retorno. Eu estava com outros projetos, eu tinha outras propostas, e o Thiago, com a montagem da comissão técnica dele, e alguns profissionais acabaram não podendo acompanhar ele, sabendo do meu gabarito, né, do currículo que eu tenho, as experiências que eu tenho fora do país, isso fez com que ele pensasse no meu nome, e a gente está tentando fazer o melhor possível dentro do clube. É muito bom trabalhar com o Thiago, é um cara que vê o futebol dentro de uma horizontalidade, na montagem da comissão técnica. É um cara que dá liberdade para a gente trocar ideia, para a gente dar a nossa opinião, e a gente espera que a gente possa fazer o melhor ali dentro do Corinthians. Sim, estamos na torcida aqui para que tudo dê certo aí. E vocês têm algum dia que vocês vão voltar, ou vocês também não têm data ainda para voltar aos treinamentos? E como que você está orientando os jogadores? Vocês fazem o treinamento online com você, fazendo o treinamento e os jogadores também tendo acesso ao vivo, isso, ou vocês criaram uma outra forma de fazer? A gente não sabe ainda do retorno, até porque o clube já se colocou em termos de opinião, né? O clube acredita que só vai retornar à medida que os órgãos governamentais, Secretaria da Saúde, do Estado de São Paulo, Governo do Estado, Prefeitura, derem um aval para que os clubes retornem. Pelo menos acredito nisso, que vai ser dessa forma. Até porque tem que ter racionalidade e segurança nesse momento. Os jogadores eles foram orientados desde o primeiro dia de confinamento, que iniciou dia 17 de março. A gente, no primeiro momento, teve uma licença remunerada, e naquele momento os jogadores tinham as atividades orientadas para ser executadas 6 dias da semana. De 7 dias eles tinham que treinar 6 dias. A gente enviou um programa individual e também, ao mesmo tempo, o bem-estar, que é um questionário que os jogadores respondem como estão se sentindo, como está o estado físico, qual tipo de treino vem realizando. A parte de recuperação também, do sono, tudo era controlado. E é algo que a gente já vem executando dentro do clube na chegada dos jogadores ao centro de treinamento. Algo que também já vem sendo praticado há muito tempo dentro do clube, idealizado pelo fisiologista, o Antônio Carlos Fedato. E a gente só adicionou algumas coisas com a chegada da comissão técnica do Thiago. Depois disso veio o período de férias. Juridicamente a gente também não podia estar cobrando muita coisa dos jogadores. A gente retirou o bem-estar e ficou orientando para que eles não parassem totalmente de trabalhar, tá? Então a gente acabou orientando para que eles mantivessem a treinabilidade, mas nada exigindo nenhum tipo de comprovação ou de adesão àquilo que a gente estava orientando. Depois passou os primeiros 20 dias de férias, nós imaginávamos que pudéssemos retornar dia 1º de maio, não veio esse retorno, a gente acabou enviando para os jogadores nesses 10 últimos dias de férias já um programa de treinamentos um pouco mais de assiduidade no número de atividades. Não veio esse retorno e a gente acabou criando o grupo Conectar-se, que eu chamei, que são 5 grupos, eu dividi o grupo em 5 grupos, e cada grupo tem um profissional da preparação física ou o próprio fisiologista responsável. Ali a gente vai dando orientações, vai colocando informações, atualizando o programa de treinamento, e também abrindo possibilidades, sugestões e ideias dos jogadores para que a gente tenha uma conectividade melhor. Após isso, a partir do dia 5 de maio, a gente iniciou um processo de treinamento
com uma uniformidade das cargas. Já com o bem-estar, a gente retomou o bem-estar e o bem-estar voltado para controle do treinamento. Tanto a nível de percepção de esforço após o treino, como também a questão da variabilidade do treinamento. O que a gente passou alguns tipos de treino e os jogadores tinham que a cada dia eles tinham um alvo para atingir. Então a gente vem controlando e vem atualizando esse programa que foi colocado para eles. Eles têm o bem-estar que deve ser respondido. E essas atividades elas são 6 dias na semana. Um dia é de recuperação. Tá? O grupo Conectar-se ele segue. Nós temos outra frente também, que é a frente de um trabalho especial, individual, feito pela fisioterapia e departamento médico do clube, onde jogadores que estão retornando de lesão ou que têm histórico de lesão, desequilíbrios musculares, algo em relação à parte biomecânica, esse trabalho é feito através da fisioterapia, com o Luciano, que é o coordenador, o próprio Caio, que é o outro fisioterapeuta, tem o Bruno, tem o Lucas, são 4 fisioterapeutas que trabalham aí para o clube. Também sendo orientados pelo departamento médico. E tem a parte nutricional, que é a nossa nutricionista, a Cris, que faz todo o controle daqueles jogadores que precisam de um cuidado maior em relação ao percentual de gordura, em relação ao percentual muscular, e também programa de alimentação, cardápio diário, ou algo em relação à suplementação alimentar. Então é nessas frentes que a gente vem atacando. Os jogadores têm dado uma boa resposta, têm feito 90% dos jogadores têm respondido diariamente o bem-estar, algum ou outro que a gente precisa ter um contato maior, conversar para que eles não esqueçam de responder. E os treinamentos praticamente todos os dias eles têm executado. Os jogadores estão respondendo muito bem e a gente não achou necessidade de fazer treino online, treinos virtuais. Até porque tem essa questão de conexão de internet, o jogador também às vezes não tem a mesma possibilidade de treinar. Uns estão vivendo em lugares mais amplos, outros em lugares menores. Então a gente achou que não teria necessidade de desenvolver esses treinos online. Mas a gente está agora projetando, junto com a comissão técnica toda, atividades online com dinâmicas de grupo. Isso provavelmente a semana que vem a gente já vai iniciar, até para melhorar a conectividade entre os jogadores e todo o staff, comissão técnica e aquelas pessoas que fazem parte do dia a dia do trabalho. Perfeito, Michel. Então é isso mesmo aí. Então aqui a gente também tentou fazer aí uma situação assim, gravando vídeos. Então a gente, lógico, não tem nem perto a estrutura que vocês têm aí, mas aqui a gente também, isso é bom porque a gente também força com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Então aí eu gravei alguns vídeos e encaminhei aí por WhatsApp mesmo para os meninos, para eles poderem fazer, mas aí como a gente está no interior aqui, então essa questão do local, também temos jogadores do Brasil inteiro, né? Mas aí eles estão conseguindo fazer, a gente pede para eles postarem nas redes sociais aí para que a gente tenha um controle do que eles estão fazendo também. Aqui também a gente não tem ainda uma previsão ainda de quando que a gente vai poder voltar aos treinos com o grupo todo, então a gente também está aí com essa preocupação bem grande. Então a última, Michel, para a gente terminar aqui, então é para a gente ver se tem alguma similaridade no treinamento, então na parte física, do que é feito lá na Europa e o que é feito aqui no Brasil, quando você ficou naquele teu período ali que você saiu do time lá e veio para o Brasil e depois retornou. Você viu que tem alguma similaridade, tem alguma diferença? O que você pode contar para a gente sobre isso? Isso foi em 2015, né? Sim. Em 2015 eu realmente encontrei aqui ainda uma diferença metodológica, né? O carro-chefe aqui no Brasil ainda era a preparação física, enquanto que lá na Europa as ideias do treinador eram tudo que dava suporte para o treinamento, né? Inclusive as programações, a montagem de microciclo, toda era voltada às ideias do treinador. Diferente aqui no Brasil, onde é o preparador físico que dava as linhas do treinamento e que acabava encaixando os trabalhos do treinador. Então, mas naquela época já tinha algumas coisas já bem adiantadas. Eu já via que alguns profissionais já estavam tentando colocar
essa ideia em prática. Com muita resistência ainda, né? Mas a gente já conseguia ver em alguns clubes, né, clubes grandes ou de profissionais que já tinham passagem fora do país, não trabalhando na Europa, mas trabalhando em outros mercados, como a Ásia, Oriente Médio, também algumas passagens pela própria América do Norte e também clubes sul-americanos que estavam mais parecidos com aquilo que estava sendo desenvolvido na Europa. Então, esses profissionais acabaram trazendo muitas coisas novas, coisas que podiam ser encaixadas aqui no nosso futebol. A própria criação da escola da CBF de treinadores, isso aí ajudou também, porque trouxe profissionais de outros países para palestrar e para propagar conhecimento, isso aí ajudou também. E hoje a gente já tem muitos processos aí em nível bem adiantado, né, daquilo que é feito principalmente na Europa, né, no centro da Europa. Então, aquilo de mais moderno que tem no futebol europeu, a gente já encontra aqui no Brasil. E o mais importante é tu não só copiar essas coisas que são feitas lá, e sim tu contextualizar com aquilo que a gente encontra aqui, com o futebol brasileiro, com a cultura do nosso jogador, com a cultura dos nossos gestores, dos nossos torcedores, dos próprios profissionais que trabalham no futebol. Isso tudo tem que ser relevado, tem que ser relevante na hora da montagem de uma ideia de jogo, numa identidade de time. Então, é isso que eu acredito e isso que eu vi na época que estou vendo agora nesse meu segundo retorno. Correto. Então, eu queria agradecer, Michel, então, e agradecer de uma maneira muito especial, porque esse caminho que eu trilhei no futebol, essas escolhas que eu fiz, vão muito daquele 2009 ainda, quando eu vi você trabalhando aqui no campo do Antioco, eu comecei a ver aquilo, e aí eu quero agradecer mesmo, porque hoje, esse pouquinho que eu sou no futebol, eu devo muito ao que eu aprendi, ao que eu vivi com você, ao que eu respirei no vestiário daquele Iguaçu de 2009. Então, e aí depois eu fui encontrando outras pessoas também que eu tive a oportunidade de viver, pelo menos 2, 3 dias, que um deles é o Marcelo Lins Martins, né, que trabalhou no Bayern de Munique, esteve no Atlético Paranaense, também tive a oportunidade de ficar lá 2 dias com ele para poder compreender também um pouco mais essa situação. Então, quero agradecer muito mesmo que você tenha aparecido, digamos assim, na minha vida e deixado eu participar um pouquinho ali aqueles meses daquela comissão técnica tua ali. E aí hoje a tua história que você contou aqui já conta quem é Michel Ruff, né? Você não está onde você está por acaso. A gente fez a pergunta ali, não é porque você conheceu alguém. Às vezes a gente precisa ter esse conhecimento, mas é como você muito bem colocou. Às vezes eu consigo esse apadrinhamento, mas se eu não tiver a competência, eu não fico no cargo. Então, e eu sei que você tem muita competência, porque eu vi muitas situações que você fez lá com os jogadores. Eu levo comigo isso para ensinar até meus filhos hoje em casa. Tenho 2 filhos, o Bernardo e o Antônio, que devem estar assistindo lá. Então, até essas situações de ser rígido certas horas e também saber fazer um afago, uma situação. Então, eu gostaria de agradecer muito mesmo você ter aceito fazer a live aqui com o Iguaçu. Também quero agradecer novamente aos nossos apoiadores, então a Cressol, a Oceânica Sports, a Uniguaçu, o Supermercado Banhuque, a G10 Preço Único e a Mais Bebidas. E agradecer novamente você, Michel, em nome da diretoria, em nome da torcida iguaçuana, a quem você viu aqui que é uma torcida muito forte, apaixonada pelo clube, e esse ano aí a gente vê que também ela apoia. A gente teve um jogo antes da pandemia, a torcida veio em peso aqui. Então, muito obrigado mesmo, Michel, e uma boa caminhada e uma boa sorte no Corinthians. Obrigado pela oportunidade de estar falando com todos aí de União da Vitória. Juca, quero te falar que eu te conheci lá em 2009, a gente não conviveu muito tempo junto, mas o pouco tempo que foi valeu a pena e a gente manteve a nossa amizade aqui de muito tempo, né? Sem se ver, a gente praticamente nunca mais se viu, mas a Sim. amizade ficou. Não, como eu estava falando então, né? Fico contente de saber que tu acabou levando, né, os meus ensinamentos
aí para a tua carreira profissional e também nessa situação da própria vida pessoal. Isso é uma satisfação e quero te dizer que esse é o propósito, né? O que tu aprendeu, as ideias que a gente trocou, os nossos conhecimentos, o intercâmbio de ideias, ele serve para isso, para a construção do ser humano, para que a gente seja não só dentro da família, mas profissionalmente pessoas melhores. E com certeza eu fico contente muito por isso, que o objetivo eu atingi, que era tocar as pessoas e através do futebol criar e também conscientizar e deixar uma mensagem aí de serenidade e de ser uma pessoa correta, trabalhar e fazer as pessoas melhores. Então eu acredito que esse é o meu propósito através do trabalho e através do futebol. Muito obrigado mesmo, Michel. Valeu, então, uma boa noite, espero que todos tenham gostado aí do bate-papo e um bom final de semana para você, Michel, para sua esposa, para o João Miguel aí, que a gente só conhece por foto, mas é uma criança muito alegre, a gente vê ali nas postagens aí. Então, muito obrigado mesmo e um bom final de semana. Verdade. Valeu, Juca. Abraço aí. Abraço a todos, boa sorte para o Iguaçu na competição. Valeu, igualmente para o Corinthians aí. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.